Que maravilha, né, gente? Kardec falando para a gente de uma maneira tão, tão direta, né? Enumerando tantas coisas, tantos meios que a gente pode se complicar e que nós, muitas vezes, acabamos sempre colocando a culpa da nossa infelicidade, do nosso infortúnio, dos nossos problemas, das nossas aflições no outro, né? Isso é característico do ser humano. Nós temos dificuldades de aceitar as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades. Então, a gente sempre acha que alguém tem a ver com aquilo que estamos passando. Quando não, né? Principalmente nós espíritas, que temos o conhecimento da reencarnação, então a gente acha que, se eu estou sofrendo hoje, devo ter feito alguma coisa errada na outra encarnação, com certeza, né? Ou salguei demais a comida da Santa Ceia, coloquei chiclete na cruz. A gente sempre tem uma coisa para achar que estamos sofrendo nessa porque fizemos errado na outra. Mas, olha, Kardec, até nesse mesmo capítulo, ele vai falar das causas do sofrimento vindos de outra encarnação. Mas, nesse item, e hoje, nós vamos falar das causas atuais das aflições. Ou seja, aquilo que nessa mesma encarnação nós provocamos, às vezes sem muita consciência daquilo, mas muitas vezes conscientemente, fazemos conscientemente que estamos fazendo errado, mas achamos que não vamos colher aquilo. Seria como se estivéssemos plantando maçã e esperássemos colher mamão. Quer dizer, é impossível, né? Deus deu para todos nós o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos fazer as nossas escolhas, as nossas opções, mas somos livres para isso, mas com uma coisa que não nos escapa é a colheita daquilo que plantamos. Então, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Não vamos escapar. E a gente pode pensar, mas onde que a gente erra? Como a gente erra se nós já caminhamos tanto, né? Já aprendemos tanto, já somos tão espertinhos para tantas coisas, como a gente ainda faz erro? Como a gente ainda comete erros? Bom, primeiro, porque nós não somos perfeitos mesmo. E dificilmente qualquer um de nós aqui vai conseguir ter uma vida perfeitinha. A gente erra, porque nós não somos perfeitos mesmo. Então, nós carregamos as nossas imperfeições e estamos aqui para melhorar. Mas nós temos uma coisa que é incrível quando a gente estuda o ser humano. A gente descobre que, e a gente vê isso muito no relato, né, dos espíritos que se comunicam nas sessões mediúnicas e também na literatura espírita, né, nos romances espíritas a gente vê muito disso, e de que nós temos a tendência de repetir os nossos erros. Então, às vezes, nós reencarnamos 3, 4, 5 vezes, cometendo as mesmas falhas, né? Então, por isso que o progresso nosso, assim como o progresso de toda a humanidade, ele é lento, porque o aprendizado é difícil, e a evolução, ela exige bastante da nossa parte, né? Nós precisamos muita poda, nós precisamos de muito filtro
para a gente poder se melhorar. Porque, se a gente for ver, o temperamento do ser humano é uma das principais causas das aflições que hoje nós colhemos, as nossas dores de hoje, são consequências do nosso temperamento que a gente traz com a gente, que a gente desenvolve e que a gente atua na vida daquela forma, sem nos preocupar se nós estamos magoando, se nós estamos ofendendo, se nós estamos sendo agressivos com a natureza, se para eu conseguir qualquer coisa, eu estou pisando em cima de alguém. Nós temos um egoísmo ainda muito presente, muito forte dentro de nós, onde a gente está sempre puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Primeiro a gente pensa em nós, depois a gente vai ver a parte do outro. Então, se eu quero conquistar uma promoção no meu serviço, não importa se para isso eu vou ter que, sabe, prejudicar outra pessoa. Então, às vezes a gente faz as coisas, às vezes nem na má intenção com o outro, mas sempre com a boa intenção só para nós, né? Então, às vezes, nós não temos o desejo de prejudicar o outro, mas nós só pensamos no benefício próprio. Nós, do outro, a gente não... E a gente não abre mão de conquistarmos para a gente em prol do outro, jamais, né? Ah, não, aí já é demais, né, para nós. Então, gente, as aflições dessa vida, tudo que a gente sofre de problemas, a gente sempre tem que nos questionarmos. O que eu fiz para colaborar com essa situação que eu estou vivendo? O que eu provoquei? Porque a gente está sempre provocando quem errou com a gente, quem fez o que para a gente, e nós não nos questionamos o que nós fizemos para chegar em determinada situação. Porque a gente tem pessoas que dizem assim, né? Ah, eu não levo sorte. Já abri não sei quantas empresas e nada vai para frente. Sempre acabo na ruína. Aí você vai perguntar para a pessoa, escuta, mas você, antes de abrir determinada empresa, você se preparou? Você se preparou intelectualmente para aquela função que você ia executar? Você fez uma pesquisa de mercado? Você... não, eu abri porque eu tinha um capital e fui arriscar. Então, não houve uma previdência da parte dela, né? Não houve um preparo. E daí colheu as consequências e acha assim, eu não tenho sorte, Deus nunca me abençoa nos meus negócios. A culpa vai lá para Deus e não assume que faltou um preparo maior para ela, para poder suceder, né? Para poder ter ascensão naquilo que ela investiu. Aí outro diz assim, eu estou tentando vestibular, já tem 5 anos, e não consigo passar. Mas você está se preparando? Você está se estudando? Você pôs um projeto de estudo na sua vida, onde você se dedica tantas horas para o estudo, é contínuo, é rotineiro aquilo lá. Você está fazendo isso? Quando dá eu estudo, mas... então, você vai ver. Então, não tem como a pessoa conseguir um resultado diferente daquilo que ela faz. Então, é causa e efeito, não tem forma. Tudo que nós queremos, nós temos que nos dedicar totalmente para aquilo, nós temos que entrar de alma, coração, e se jogar de cabeça mesmo, e dar o couro, né? Porque a vida cada vez exige mais da gente, né? As coisas estão cada vez mais difíceis, e mais tem que ser a nossa dedicação. E a gente pensa, quantas vezes somos vítimas do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Pela vaidade, e quantas pessoas não se submetem a dívidas
impagáveis, porque se colocam em financiamentos que elas jamais terão condições de liquidar para ter o automóvel que elas sonham, para fazer uma cirurgia plástica que elas desejam, porque elas não estão contentes com o corpo que têm, né? Quantas vezes as pessoas, nós gastamos muito mais do que ganhamos e daí reclamamos que não temos dinheiro para sobreviver. Ou seja, para sobreviver, não, porque para sobreviver nós precisamos apenas do necessário, mas o necessário nunca nos satisfaz, né? Nós sempre queremos mais, queremos além. Então, essas coisas que a gente traz e que a gente não se dá conta vão complicando a nossa vida. E uma hora, a vida vai nos cobrando, né? Porque é uma contabilidade divina, né? Não tem lá o anjo anotador, mas nós temos um compromisso com as leis de Deus, né? E dentre as leis de Deus existe a lei de causa e efeito. Então, tudo que tem uma causa, né, vai ter o efeito. Não tem jeito. Então, nós temos que nos atentar a todas essas coisas. Às vezes a pessoa fala, eu bebo porque está muito calor, então eu tomo para me refrescar. Aí, agora eu vou beber porque está muito frio, então vou tomar um vinho para me aquecer. E no fim ela bebe quando está calor, bebe quando está frio, ela bebe quando está triste, bebe para ficar contente. Então, quando ela vê, ela está no vício da bebida. E futuramente isso pode trazer problema para ela, né? Pode ter uma dependência, pode ter um problema além da dependência, né? Pode ter um problema no fígado, enfim, pode até contrair um câncer. A pessoa fuma, né? Não, mas eu não fumo. O cigarro que eu fumo não faz mal, ele tem um filtro de não sei quanto. Vai fazer mal, não tem. Aquilo não tem jeito, vai fazer mal. Então, quando ela está fazendo, ela acha que aquilo não faz mal. Né? Não, imagina, quantas pessoas não morrem e nunca fumaram? Sim, mas não morreram pela questão do cigarro, morrem por outras coisas, mas não pela questão do cigarro. E isso é responsabilidade nossa. O zelo pelo nosso corpo é responsabilidade que Deus nos dá. E nós vamos ter que responder por ele. Pelo que fizemos dele, né? Como cuidamos dele, como zelamos por ele. Então, se lá na frente eu tiver um efizema pulmonar, eu não posso nem reclamar. E nem achar que é um castigo de Deus porque eu fumei. Deus não castiga ninguém. É uma colheita do que eu fiz, né? Eu provoquei. Então, muitas coisas que nós fazemos, muitas atitudes tomadas, muitos modos de vida nosso, nos comprometem em muitas coisas. E que quando chega o momento do acerto de contas, quando chega o momento da colheita, porque a vida, ela vai reciclando. Nós estamos sempre colhendo o que nós plantamos ontem e, ao mesmo tempo, nós estamos replantando. Nós estamos fazendo um replantio para o que nós vamos colher amanhã. Então, lógico que se hoje eu estou sofrendo uma consequência de um ato que eu cometi lá, né, lá que um tempo antes, onde eu não tinha essa maturidade, onde eu ainda era uma criança, e daí todo mundo naquela rodinha brincava com o cigarro, e eu achava que aquilo era interessante, e também brincava, minha irmã está aqui na sala com a gente, pode dizer, nós brincávamos de fazer cigarro de papel, uma vez colocamos fogo numa cadeira de roupa para passar, porque minha mãe vinha vindo, escutamos o passo da minha mãe, escondemos o cigarro de papel na coisa de roupa, imagina, botamos fogo nas roupas todas lá. Mas, entendeu? Então, a gente fez aquilo quando criança, tal, só que aquilo lá provocou aquele desejo em nós de cigarro e acabou que, no fim, eu e ela acabamos fumando mesmo um tempo e, graças a Deus, eu me libertei e a danadinha continua ainda. Mas, então, se lá na frente ela
tiver um problema, se eu tiver um problema, eu não vou poder culpar Deus, né, do problema que me aparecer pulmonar. Por quê? Porque eu dei a causa para aquilo, né? E aí vai vir o efeito e eu vou ter que arcar com aquilo. Então, gente, as causas, nós temos que nos olhar interiormente, né? E irmos através do conhecimento do Evangelho de Jesus, das leis divinas, saber que todas as vezes que nós nos desviamos das leis de Deus, nós colhemos sofrimento. Todas as vezes. Então, todos nós temos essas leis gravadas em nossa consciência. Nós sabemos quando estamos agindo certo, quando estamos agindo errado. Todas as vezes que cometemos erros, nós estamos infringindo as leis de Deus. E essas leis, elas fazem um ajuste. Quando nós fazemos determinadas coisas, nós causamos um movimento em volta de nós, né, de energias, que elas ficam ali até que a gente se ajuste e que ela volte na vibração normal para a gente continuar caminhando. Então, nós temos que estar sempre vigilante àquilo que a gente está fazendo, o que está nos impulsionando a fazer tal coisa. Porque a vida cobra, não adianta, né? É da lei, é da lei. Então, o que nós precisamos? Se hoje eu estou sofrendo a consequência de algo que eu fiz ontem e não está sendo bom, eu não estou gostando, eu não estou sendo feliz, eu tenho que tentar fazer hoje melhor, mudar esse meu hoje, porque hoje eu posso fazer para que amanhã a minha vida esteja melhor. Então, a minha atitude tem que ser agora. Não adianta reagir. Quantas pessoas, por causa, a gente diz assim, né? Ah, aquela pessoa tem o pavio curto. Tem gente que nem pavio tem, né? Explode mesmo por qualquer coisa. Mas veja bem, às vezes a pessoa tem um pavio curto, explode por qualquer coisa, ela ofende, magoa os outros e nem se dá conta disso. Só que o que está magoado está irradiando coisa ruim para ela. E isso está lá. Uma hora ela vai ter que se acertar com isso, né? Agora, essa pessoa pode encontrar uma outra pessoa de pavio curto também. E daí? Daí sai até morte, né? Porque se uma pessoa de pavio curto encontra outra pessoa de pavio curto num trânsito, e uma xinga e a outra xinga também, e de repente as duas saem para fora para brigar, uma está armada, dá um tiro na outra e pronto, né? Então, veja bem, a gente precisa ter o controle das nossas emoções, do nosso temperamento, para a gente agir com o outro, né? Por quê? Porque, de repente, a gente pode achar um outro igualzinho a nós. E daí a coisa não fica boa. Porque, às vezes, a gente se acha muito bonzinho, né? Mas um bonzinho, quando encontra outro bonzinho, gente, só sai coisa boa. Não vai sair nada ruim. Só sai coisa boa, só sai alegria, né? Quando um Chico Xavier encontra um Gandhi, uma Madre Teresa, o que vai sair? Só coisa boa, né? Mas quando dois ruinzinhos se encontram, nunca sai coisa boa. Então a gente tem que estar sempre vigilante às nossas atitudes, às nossas reações. A gente reage, às vezes, muitas vezes, impulsivamente, respondendo agressivamente. Se o outro nos dirige a palavra meio grossa, nós devolvemos na mesma moeda, né? Ah, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. Gente, né? A humanidade chegou num ponto onde
ou nós mudamos o nosso modo de ser, ou nós não vamos estar compatíveis para continuar habitando a Terra. Porque a Terra está mudando, e a Terra está exigindo que a gente mude. A Terra está cobrando da gente. Vocês querem ficar? Mude, porque senão vocês não vão ficar aqui. Porque a Terra está em transição. E ela precisa de espíritos melhores aqui na Terra, para que essa transição realmente aconteça. Então, nós temos que procurar nos melhorar. Todos nós. Acha que é à toa que essa pandemia está aí? É à toa? Será que é castigo? Deus está castigando toda a humanidade porque está muito devagar e precisa de um progresso mais rápido, então vou castigar a humanidade, vou levar um monte de gente? Não. Primeiro, porque não está morrendo só gente ruim, está morrendo muita gente boa. Né? Então, não é castigo. Muita gente boa está indo porque tem que voltar logo para ajudar de novo aqui, tá entendendo? Então, a pandemia está aí, que é para nós nos ajustarmos. Primeiro, nos ajustarmos com nós. Então, vamos ficar lá, vamos ficar presos dentro de casa, vamos se conhecer melhor, vamos analisar as nossas reações melhores. Então, nós precisamos, primeiro, acertar o relacionamento conosco, nos conhecer, acertar o relacionamento com o próximo, acertar o nosso relacionamento com o meio ambiente, com o meio em que vivemos. Isso atinge a sociedade, isso atinge o meio ambiente, a natureza, os animais, né? E acertar a nossa relação com Deus. Né? Jesus já veio há mais de 2000 anos, deixou todo o ensinamento para a gente, e nós, nesses 2000 anos, estamos ainda aí batendo cabeça, tentando entender a mensagem do Cristo, né? Aonde ele resumiu tudo em um único ensinamento, em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é isso que nós temos para fazer. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, né? A partir do momento que eu olhar o outro como meu irmão, respeitar a natureza, respeitar os animais, eu vou estar caminhando dentro das leis divinas. Quando eu desejar ao outro, seja ele quem for, até mesmo um assassino, até mesmo uma pessoa ruim, que necessita da nossa compreensão, que necessita do nosso entendimento de que todos nós somos imperfeitos e que todos nós estamos destinados à perfeição. Que hoje eles estão nesse estágio, mas que amanhã serão anjos. Então, todos nós necessitamos uns dos outros. Antes de apontarmos as falhas dos outros e achar que os outros é que impedem o nosso progresso, o nosso caminhar, a nossa evolução, vamos assumir que participação tenho eu nas dores que eu sofro hoje. O que eu colaborei para eu estar vivendo esse drama hoje? Né? É isso que precisamos fazer. Nos questionarmos. Então, eu indico, voltem muitas vezes nesse capítulo 5. Esse capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, nós temos que rever muitas vezes, porque ele trata de todos os nossos problemas, de todas as questões da vida humana. Porque aflitos, todos nós somos. O que nós estamos em busca é de ser bem-aventurado. Porque não quer dizer que a dor, o sofrimento, vai nos causar libertação. Acharmos
de que, eu estou sofrendo agora, mas eu vou ser feliz depois que eu desencarnar, vou chegar do lado de lá e vou ser recebida pelos anjos. Não, 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 não é bem assim, não. A dor, o sofrimento, não é sinônimo de libertação, né? Não é, porque tem o bem e o mal sofrer, né? E eu só vou conseguir melhorar se eu bem sofrer, né? Se eu sofrer de uma maneira resignada e aproveitando aquele sofrimento como aprendizado. Se eu entender e se eu vivenciar essa dor e esse sofrimento como um aprendizado para a minha alma, como um meio de ensinamento, de correção das leis para o meu espírito, e não como um castigo. Porque se eu achar que as dores que eu passo, que o sofrimento que eu estou vivendo hoje é um castigo e que Deus perdeu o olhar de mim, porque eu errei lá, então Deus agora está aqui me castigando, e não aproveitar isso como uma oportunidade de aprender, de nada vai valer meu sofrimento. Com certeza, eu terei que voltar outras vezes a sofrer, talvez um pouco mais, até que eu reconheça o que eu estou fazendo de errado para, então, poder corrigir. Tá certo? É por aí.